Deus, soberanamente justo e bom, fazei, ó Pai, com que possamos crescer, construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de felicidade. Permita-me, Pai, crescer. Permita-me estudar e compreender as leis soberanas, Senhor do Universo, as leis da humanidade, as leis em que eu preciso vivenciá-la. Fazei de mim dócil, manso, pacífico, para que eu possa compreender melhor, Senhor. Dai-me a força no caminhar. Dai-me a luz, Senhor. Fazei de mim uma fonte. Fazei de mim um lugar, Senhor, onde pode distribuir as bênçãos de amor de Jesus, da espiritualidade maior, de toda a minha equipe de trabalho. Obrigado, Senhor, por ter nascido médium. Obrigado pela minha pesquisa. Obrigado pelo meu conhecimento. Obrigado por desenvolver a minha inteligência, a minha sensibilidade, a minha própria educação da minha alma. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado por tudo que recebi até o dia de hoje. Então, nós vamos continuar. O Espiritismo é uma religião, do livro Obsessão, de Allan Kardec, na segunda parte. Ação dos espíritos malévolos. Os espíritos maus podem ser realizados, neutralizados pela emissão dos fluidos dos médiuns dos espíritos bons presentes. Então, se nós estivermos numa reunião espírita, aonde ou no nosso lar, porque os espíritos podem estar numa festa, podem estar na minha casa, pode estar no aniversário, pode estar no centro, pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não quer dizer que no centro espírita é o lugar onde vai estar espíritos maus. Não. Os espíritos maus ali podem estar, mas estarão em qualquer lugar, em qualquer espaço físico, para neutralizar a emissão deste fluido mal. É necessário que nós, médios, tenhamos a mente sadia, correta, forte, de emissão de fluidos bons. Médio não pode ter medo. Médio não pode ter faniquito. Médio não pode largar o problema dele para os outros. Médio tem que solucionar. Ele é a solução. É ele que tem que tomar atitudes de mudança e de reforma. Os bons espíritos virão ajudar, se o médium assim o desejar. Mas se ele ficar parado, esperando que caia do céu, que os espíritos apareçam do nada, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Porque tudo só pode ser realizado se o médium rogar, pedir e o desejar. Isso é fundamental. E agradecer também. Pelo desejo e vontade dos trabalhadores do bem. Sempre, aonde tiver os maus espíritos, só podemos retirá-los com o trabalho dos espíritos dos médiuns. Os espíritos podem o fazer, mas não o farão senão os médiuns que não estiverem realizando o trabalho. Se fosse para os bons espíritos, retirar os espíritos sofredores, eles já o teriam feito. Mas a Terra é um mundo de prova e de expiação. E aqui reina a solidariedade. Um por todos e todos por um. Somos nós que vamos mudar a Terra. Somos nós que vamos fazer
a Terra um mundo de regeneração. Então, o trabalho é íntimo e particular de cada um e grupal. É um conjunto de ideais. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto, são fundadas na comunhão do pensamento. Qual é o efeito? Pode exercer toda a sua força fluídica. Se você estiver numa religião onde as pessoas estão esperando que o padre, o pastor, o dirigente, ou quem quer que seja, faça o trabalho, ele vai estar trabalhando sozinho. Não haverá uma comunhão de pensamento. É uma outra pessoa que está fazendo. Então, é preciso união. É preciso que esteja 2 ou 3 ou mais em meu nome. A união de pensamentos, a união familiar, a união no Evangelho do Lar, a união do Centro Espírita é a característica de que nós possamos fazer uma junção de ideias, pensamentos positivos para trazer a paz, a harmonia e o equilíbrio, que é isso que nós espíritas aprendemos. Orar, vibrar e realizarmos com êxito os nossos pensamentos. Por quê? O objetivo deve ser o desprendimento do pensamento das garras da matéria. Então, nós não estamos numa reunião de negócio. Não estamos numa reunião para falar de bens, do que nós vamos realizar para a família ou a família vai fazer. Não. Nós estamos numa reunião religiosa. O que se torna isso diferente? A família pode reunir para discutir festas, realizações, casamento e tudo mais. E no dia e na hora marcada, nós estaremos numa reunião religiosa voltada ao estudo da alma, voltada aos valores e princípios morais em que a nossa família precisa. É isso que nós diferenciamos os bens da matéria e os bens espirituais. As duas reuniões são benéficas. Devemos orar para as reuniões de matéria, para que a família não brigue por causa do ouro e nem do dinheiro, que chega numa harmonia e um bom entendimento. E no centro espírita, para que haja o afastamento dos maus espíritos que queiram nos impedir a realizar o nosso trabalho ao bem. Os maus espíritos também podem vir no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho e em qualquer lugar. O trabalho do médium é de estar atento a essas reuniões. Mas se é a religião formar uma formalidade, um ato que uma pessoa é obrigada a cumprir de determinada maneira, a realização formal com as práticas e fórmulas e rituais, estará isolado de todo o meio da multidão. Por que que espiritismo não tem fórmula? Não tem ritual? Porque nós, espíritas, somos livres. Ninguém é obrigado a ser igual ao outro. Cada médium é uma particularidade. Cada núcleo de trabalho, cada centro, cada atividade é uma característica. Não existe uniforme na doutrina dos espíritos. Não existe e não pode ter. Não existe e não pode ter. Por quê? Porque a doutrina espírita ela é livre. Os espíritos se comunicam em todo o planeta, através dos médios bons e médios que possam levar a sua mensagem. Então, não existe essa regra de igualdade. Existe a qualidade do médium. E esta qualidade é que vai fazê-lo cumprir a sua missão.
Todos nós receberemos a mediunidade, mas poucos estarão aptos a trabalhar com ela. Terão estudado ou aprimorado na visão da doutrina espírita. O resultado, quando nós vamos a um local religioso, com o nosso pensamento pessoal, com a sua própria, por sua própria conta, na maioria das vezes, sem nenhum pensamento ou sentimento de fraternidade. Você vai num ato religioso e fica lá, de alegre, sentado, como qualquer pessoa que vá ao centro espírita. Se ela chega lá e ficar sentada, olhando para os outros, observando a vida dos outros, cuidando da vida dos outros e não da dela, ela está no lugar errado. Qualquer lugar que você for, ele for religioso, ali é importante que estejam todos unidos, que haja o amor a Deus, o amor a Jesus, o amor à espiritualidade. Não importa a forma, mas o conteúdo, a mensagem moral que ali se faz. Então, não se apegue às formas. Doutrina espírita não tem essa forma característica. Não existe nada uniformizado. Não existe nada igual. Cada médium é um médium e precisa ser respeitado nessa situação em que ele veio cumprir a sua missão. Os princípios fundamentais da doutrina de Jesus. A caridade em pensamento, palavras e obras. E o que é a caridade espírita? É socorrer os mortos. É socorrer os mortos. Todo o valor da doutrina espírita cristã. Se há que não entenderam ainda a Pentecoste, quando os apóstolos e Maria receberam os espíritos para falar e falavam em línguas, falavam o linguajar do povo. Desde aquela época sempre houve a mediunidade. A mediunidade ela tem sido impedida, neutralizada, machucada, violentada. Então, nós cristãos precisamos cuidar carinhosamente da nossa mediunidade, porque isso é um legado do cristianismo. Embora as religiões, por as suas éticas religiosas, tenham causado muito dano à humanidade, quando lhe tira a oportunidade de estar com os anjos guardiões, os espíritos protetores e amigos, que impede as pessoas de serem consoladas e ajudadas. Então, a doutrina dos espíritos, ela é livre, e os espíritos se comunicam da maneira que podem, como podem e devem se comunicar. A doutrina espírita é um templo de Deus e está em toda parte. Pode ser adorado em toda parte. Cada um pode orar na sua casa em qualquer hora. A doutrina espírita, ela é livre. Eu posso orar na minha casa a qualquer hora. Posso orar na minha casa, posso adorar a Deus em qualquer lugar, aonde eu estiver. Nós somos um templo de Deus. E o médium espírita, com disciplina e ordem, ele pode orar sempre. Quando essa caridade está ferida e machucada, quando aquela pessoa fala, eu fiz tanta caridade, eu ajudei, eu fiz isso, agora eu não vou fazer mais, porque fez malcriação, porque fez isso, porque me abandonou. Olha, esqueça isso. Quem faz caridade, faz por fazer. Nós vamos sempre receber a crítica, a maldade, mas você não pode se ferir, porque você ajudou. Ajudamos porque quisemos, amparamos porque desejamos amparar, fizemos porque no momento queríamos.
Nada de querer que alguém vá jogar louros para você e dizer que te ama porque você auxiliou naquele dia, tá? A gratidão existe, mas você não espera isso daí. O seu trabalho é ser caridoso e ponto. O que fere o médium? É o egoísmo e o orgulho dele. O médium não pode ser orgulhoso e nem egoísta. Então, se tivermos orgulho daquilo que fazemos, nós vamos nos perder. E egoísta é que quando nós não damos para os outros a palavra amiga, quando eu não falo do evangelho, quando eu não exemplo aquilo que Jesus ensinou. Então, o egoísta é aquele que não dá o de melhor daquilo que ele recebeu da doutrina dos espíritos. Por quê? Jesus os desautoriza por seus discípulos. Então, todo médium orgulhoso e egoísta, ele não é discípulo do Cristo. Para ser discípulos, nós precisamos termos dentro de nós a calma, julgarmos muito pouco. Julgue a ti mesmo, julgue as tuas ações, julgue teus pensamentos, julgue o que você faz. Pare de cuidar da vida dos outros. Nós, médios, temos um defeito muito grande, porque viemos de reencarnações e reencarnações cuidando da vida dos outros. E médium tem que cuidar da sua vida, do seu lar, da sua família, que é a sua grande responsabilidade. A caridade ferida por esses abusos e por esses desvios. Não se deixe se envolver e esperar gratidão ou qualquer outra coisa. Faça o que você tem que fazer e passe de largo. Passe de largo. Caridade ferida e machucada. Não se pode estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os princípios da sua doutrina. O cristianismo é algo grandioso. Nós podemos não ter entendido ainda o ensino do Cristo, o ensino do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, de ordem geral, nós, espírita, queremos pegar o Evangelho para ensinar aos outros. A gente lê o Evangelho para ensinar aos outros. E o Evangelho é para ensinar a você. O Evangelho é para ensinar a mim. Eu que preciso me evangelizar. Eu é que preciso me mudar. Eu é que preciso ser um verdadeiro cristão. E nós temos algo contrário. Queremos sair, ler e estudar para ensinar para os outros. Cada um de nós tem que estar diante do seu trabalho no sentido de doação, porque é isso que viemos fazer. Mas sabendo que eu não vou mudar ninguém, eu não vou modificar ninguém, eu não vou curar ninguém, eu não vou aliviar ninguém. Eu só posso fazer isso por mim. Pelos outros, eu posso falar, mas eu não tenho condições de mudar ninguém. Só o próprio médium se muda. Só ele pode modificar a sua vida. Só ele pode modificar a sua mediunidade. Só ele pode buscar a luz. Só ele pode trazer a felicidade. Só ele pode trazer a esperança. Então, nós temos que tirar um conceito antigo, milenar, que o sacerdote vai nos curar, que a sacerdotisa vai nos curar, que o médium vai nos curar. Nós vamos receber ajuda, mas não a cura definitiva, porque a cura definitiva só pertence a mim. E só eu posso fazer por mim. Então, o médium não pode abusar. Ele não pode abusar. O que eu estou abusando? Achando que eu, por orgulho, por vaidade, vou ensinar ou vou fazer alguma coisa. Médium tem que saber que ele não pode quase nada. Ele só pode muito. E 100% só aquilo que ele faz por ele. Nós só temos o direito naquilo que é nosso, naquilo que nos pertence.
nosso perispírito, nossa vida, nossa reencarnação, nossa família. Nós não temos missões gigantescas. A pessoa que ela vem com essa missão gigantesca é porque ela veio preparada, organizada. Nós somos pequenos, nós somos aprendizes da mediunidade. Nós, não, com certeza, não chegaremos a ser um Francisco Cândido Xavier, nem um Divaldo. Por quê? Porque eles estão preparados, vieram caracteristicamente pronto. Nós ainda estamos no lar, nós estamos cuidando dos filhinhos, 2, 3, e nós não damos conta nem de um, nem de 2. Esses espíritos, como Divaldo, Chico, têm uma missão grandiosa, uma missão grande. Para nós chegarmos lá, vamos organizar a família, a nossa base familiar. Os doentes, enfermos e pobres, digo almas, necessitam de um lugar de refúgio. Então, o que o médium faz? O médium socorre os doentes da sua casa, os espíritos doentes, os enfermos, pobres de espírito, são orgulhosos, vaidosos, pretensiosos. E é isso que nós somos. Nós estamos aqui para ajudar e socorrer a nossa família. O ensino pode ser dado em toda parte. Os espíritos vão ensinar sob a abóbada do céu. Se não tiver centro, não tiver casa, eles vão te ensinar na montanha, vão te ensinar nas estradas, nos parques, vão te ensinar em qualquer lugar. Os espíritos, para orientar, eles vêm orientar em qualquer lugar. Como também no templo, se você estiver no templo, num lugar religioso, eles também vêm. Quando o homem compreender melhor seus interesses do céu, então os espíritos podem nos orientar em qualquer lugar, em qualquer recanto. Os espíritos podem nos orientar onde estivermos. Não haverá lugar que não possa os espíritos nos ajudarem. Não existe lugar específico. Existe a nossa alma e o nosso desejo de crescer. É isso que existe. Haverá menos gente com traumas psicológicos. O que são esses traumas psicológicos? Somos nós, o nosso passado, e só nós podemos consertar o nosso passado, consertar o nosso erro, consertar o que erramos e socorrer os espíritos a quem causamos dano, dores ou sofrimentos. O espiritismo. Qual é o objetivo principal do espiritismo? É a comunhão fraterna do pensamento. O que nós viemos aprender? Que quando nós colocamos unidos a orar, é uma fraternidade, é uma solidariedade que nós o fazemos. Por essa razão, nós espírita oramos em conjunto, socorremos os espíritos, levamos os espíritos de todas as ordens, de todas as nações, de todos os credos, de todas as religiões, para as colônias espirituais. Espírita é fraterno, ele se une, ele é solidário, ele trabalha pelo bem comum. Todos os espíritos que vêm até nós serão socorridos, serão aliviados, com certeza absoluta. É alavanca para o progresso em todas as coisas. Por que nós somos uma alavanca? Porque nós podemos orientar as pessoas sobre a vida, sobre a morte, a comunicação entre mortos e vivos, e o trabalho da lei da caridade para auxiliar a todos, vivos e mortos. O Espiritismo é a marca da renovação. É isso que nós somos. Nós precisamos renovar. E para renovar, eu preciso destruir o mal, destruir as coisas ruins e negativas para colocar a sementeira do bem. Então, ser espírita é sempre a renovação. E para renovar, eu solvo, eu desmancho, eu retiro,
eu destituo, eu desconsagro, eu retiro os pensamentos ruins, negativos, para colocar fluidos bons, nobres, justos, corretos, dignos. É isso que nós somos. Retidão de caráter. Na transição, nada na natureza se opera de maneira brusca e instantânea. Então, tudo será devagar, bem devagarinho, o planeta Terra. Mas nós, médios, não podemos ficar muito devagarinho, não, porque nós estamos atrasados. Precisamos rapidamente limpar a nossa casa, limpar a nossa aura, limpar o nosso destino, limpar os nossos estudos, deixar nossos filhinhos arrumadinhos, bonitinhos, marchando como verdadeiros cristãos. Se nós somos cristãos, nosso lar, nosso trabalho deve ser a valorização do cristianismo. Religião quer dizer laços, na acepção nata e verdadeira. Laços que religa os homens numa comunidade de sentimento e de princípios de crença. O que seria a religião? O que nós vamos entender? Por que o Espiritismo não é uma religião? Porque nós não temos roupagem e não existe uma dinastia como padre, depois nós temos o bispo, arcebispo e papa. Isso não existe na doutrina espírita. Não existe. Nós, espírita, precisamos desvincular dessas ideias religiosas para entendermos que nós somos apenas cristãos. Vivenciamos o cristianismo. Sem essa parte de dizer assim, fulano é um papa, é isso, é aquilo. Não, ele cumpre uma missão. Cada um de nós cumprimos uma missão. Religião quer dizer laços. Laços, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, aspirações. Então, se nós temos um conjunto, um grupo que liga o coração, que tem vontade de realizações morais, éticas, pensamentos para o futuro, é aí que nós estamos interligados. O que seria estabelecer fraternidade, solidariedade, indulgência, benevolências mútuas? É nesse sentido a religião da amizade e a religião da família. Um núcleo espírita, o que ele é? É uma religião de amizade. O que é um núcleo familiar? É uma religião da família. Porque nós temos objetivos de crescimento e aprimoramento. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião, como filosofia. Por quê? Então, declaramos que o espiritismo não é uma religião, porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. Porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto. Então, o que nós temos que entender? Que no passado, as pessoas, elas senta, levanta, faz o sinal da cruz, e muitas outras religiões, as roupas, sua forma. E o espiritismo não tem nada disso. Não tem nada. Ele é simplesmente, nós oramos, pedimos, rogamos, entramos em comunicação com Deus, com a espiritualidade maior, sem finalidade de culto. Não existe essas regras, não existe essa forma. Nós temos disciplina, disciplina e disciplina. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião, despertando a ideia de forma que o espiritismo não tem. Então, o espiritismo não tem essa forma de sermos todos iguais, um igualzinho o outro, e caminhar um de pezinho dado com o outro. Isso não existe. O espiritismo não tem culto, não tem nenhuma forma e nenhum ritual litúrgico. Dentro da doutrina espírita, nós temos a simplicidade.
Oramos, nos unimos de forma simples, de coração, de sentimento, procurando sermos melhores do que ontem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não viria aí senão uma nova edição, uma variante da religião. Por que ela não é? Porque vai entender que nós seríamos uma variante igual a todas as outras religiões, que teria alguém que mandava, que teria alguém superior, que teria alguém lá por cima. E isso não existe dentro do Espiritismo. Não existe um melhor do que o outro. Todos temos as mesmas possibilidades, os mesmos ideais do cristianismo. Os princípios absolutos em matérias de fé. Para nós espírita, cada hora, cada momento de estarmos vivenciando a doutrina dos espíritos, nós temos a igualdade, a solidariedade e a fraternidade. Se o espiritismo se dissesse uma religião, uma casta sacerdotal que não existe dentro do espiritismo, com seu cortejo de hierarquia. Dentro do espiritismo não existe hierarquia. Não existe. Não existe centro espírita que manda no outro, nem federação e nem nada. Ninguém manda de ninguém. Isso não existe. Nós podemos ser solidários, podemos ser fraternos, mas não existe regras impostas dentro da doutrina dos espíritos, de cerimônias e de privilégios. Isso não existe. Então, essa falta de estudo do que seja a doutrina espírita tem se criado uma ideia religiosa, como se centro espírita fosse uma religião, um credo, que ali todo mundo tinha que seguir uma determinada forma, um certo conceito, ou que alguém mandasse de cima superior. Então, isso não existe. Cada médium, cada espírito, cada dirigente responderá após a morte o que é que fez de errado. Não é coletivo. Eu vou responder por mim, vocês vão responder por vocês. Cada um de nós será julgado por aquilo que fizer. Na doutrina espírita não vai dar para falar, eu fiz isso porque fulano me mandou. Não, você é responsável. Você estuda, você se prepara, você observa o teu caminhar. Você veio com uma missão e essa missão deve ser cumprida. Não importa a maneira com que você vai cumprir, mas ela tem um objetivo maior, que é a moral, a ética e os bons costumes, e principalmente no que se refere à família. Se não separaria a ideia do misticismo, dos abusos contra os quais tantas vezes se levantou a opinião pública. Espiritismo é uma filosofia de amor ao estudo, à espiritualidade. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de religião, nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocabulário, não poderia, nem deveria, enfeitar-se com o título sobre cujo valor se coloca como religião. Espiritismo não tem isso. Inevitavelmente teria se equivocado se nós quisermos colocar o espiritismo de uma forma como religião. E é isso que o povo tem uma ideia de religião e não consegue separar religião do espiritismo. E isso é uma coisa muito importante que virou um verdadeiro entrave na doutrina espírita por algumas pessoas quiserem fazer da doutrina espírita uma religião. Eis porque simplesmente
se diz doutrina filosófica e moral. É uma filosofia de vida. Nós amamos a vida dos mortos. Nós respeitamos a vida dos mortos. Nós queremos saber o que os mortos fazem. E os mortos que vêm até nós. É um entrelaçamento entre o vivo e o morto. Não é um entrelaçamento de religião. Entrelaçamento entre hierarquias, entre formas. Não. Nós somos livres para orar, livres para pedir, livres para realizar. Nossa mente, ela trabalha com a liberdade do espírito. Cada qual dentro do seu programa, cada qual dentro da sua responsabilidade e dos seus deveres. Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia que ela só lhe dará bons conselhos. Allan Kardec. Então, aqui está a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me façam perguntas na próxima aula sobre se não entendeu por que espiritismo não é uma religião, mas uma filosofia de ética e de moral.